Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência de Saúde de hoje vem com a temática Terapia da Fala. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a doutora Ana Severino. Muito boa tarde, doutora Ana Severino. Muito boa tarde. A doutora Ana Severino é licenciada em Terapia da Fala pela Universidade de Alcoitão e veio aqui para nos falar, então, o que é a terapia da fala e os métodos. É isso, doutora? É isso, é. A terapia da fala, portanto, o que faz é avalia, diagnostica e trata as alterações da comunicação humana que podem acontecer tanto no adulto como na criança e, no fundo, estas alterações, em termos de alterações da comunicação humana, podemos ter várias. Podemos ter as alterações ao nível da voz, que pessoas que ficam com muita facilidade roucas. Podemos ter também ao nível da articulação, que são aquelas crianças que articulam mal as palavras, falam mal, como nós costumamos ouvir ou dizer. Também podemos ter dificuldades ao nível da fluência, que é o caso da gaguez, ou então podemos ter dificuldades ao nível da linguagem e, de uma forma assim muito resumida, que são crianças que têm dificuldades, por exemplo, quando dizem eu comi duas bananas ou eu vi duas meninos e, portanto, no fundo são dificuldades na forma como conjugam as palavras dentro de uma frase. Então, e como que funciona essa aplicação, então, dessa terapia nas crianças, especificamente nas crianças? Bom, nas crianças depende da dificuldade da criança, não é? Se nós tivermos uma criança com problemas de articulação, vamos ter que, no fundo, organizar a forma como se articulam ou como os sons estão guardados dentro da cabeça dessa criança, vamos ter que os organizar. E, portanto, trabalhamos ao nível da consciência fonológica, que cada vez se fala mais da consciência fonológica, que é a capacidade que nós temos de manipular, de perceber como os sons se organizam dentro da nossa cabeça. Podemos também ter crianças que têm dificuldades porque têm lábio leporino, ou porque têm uma fenda, ou porque têm a língua que vem muito para a frente da boca, e, portanto, são as crianças que nós conhecemos como sopinha de massa. E, portanto, aqui temos uma dificuldade mais fonética, mais motora, e precisamos efetivamente de trabalhar também ao nível, ao nível motor. Portanto, temos diferentes formas de trabalhar. Na linguagem é a estimulação de uma forma geral, portanto temos que perceber exatamente onde é que está a dificuldade desta criança e intervir diretamente, se for ao nível da semântica, que é o vocabulário, temos que trabalhar de forma a ensinar mais palavras a esta criança, não é? Se for ao nível da morfossintaxe, então temos que trabalhar mais na forma como as diferentes palavras se conjugam dentro de uma frase. Se for ao nível da pragmática, temos que trabalhar a ensinar esta criança como é que ela faz para pedir coisas, para pedir autorização, para cumprimentar, para se despedir, que são, no fundo, as intenções comunicativas. Portanto, tudo tem a ver, no fundo, com as características daquela criança, da criança que nós temos à nossa frente e aquilo que nós podemos fazer especificamente com ela. E quando é com adulto, doutora, é mais complicado de reverter esse processo? Depende, não é? Nós temos aqui, por exemplo, se tivermos adultos com uma afasia, não é? Um adulto que tenha um AVC, não é? Um acidente vascular cerebral, então que vai ficar provavelmente com a comunicação também comprometida e pode ter a comunicação comprometida mais ao nível da expressão ou mais ao nível da compreensão. Efetivamente não é um processo fácil, se for este caso específico que eu dei do caso do AVC, deverá ter intervenção o mais rápido possível. Sabemos que os primeiros 3 meses são essenciais para que haja uma recuperação e que essa recuperação seja dada-se da melhor forma possível. Sendo que depois o ano seguinte, o ano que vem a seguir, já a recuperação já será provavelmente com menos resultados. Quais são os resultados, então? Há crescendo nesse sentido? Com a aplicação da terapia? Sim, claro que sim. Aliás, é isso que se pretende, não é? Quando uma criança chega também tudo tem a ver com
com as causas, não é? Com as causas da dificuldade. Mas há sempre resultados. Se uma criança falar mal, progressivamente ela vai falando melhor, porque progressivamente ela vai organizando melhor os sons dentro da cabeça dela, não é? Se falar mal pelas questões motoras, como eu já referi, progressivamente ela vai, e se estiver, é evidente, tem que ser limitações motoras que estejam ao nosso alcance, não é? Uma criança que ponha a língua demasiado para a frente entre os dentes, e quando fala, e é cepinha de massa, como se costuma dizer, é evidente que é possível nós trabalharmos isto. Agora, se for questões motoras relacionadas, por exemplo, com paralisia cerebral, em que há espasmos, em que não há controle motor da própria criança ou do paciente que nós temos, pois aí já não há o que fazer, não é? Pode haver melhoras, mas as melhoras são condicionadas pela própria patologia. Em que contexto é aplicado, então, essa terapia? É mais nas escolas, mais nos hospitais? Aonde é que está mais a demanda? Pois. Hoje, né? Porque antes não havia, né, esse trabalho todo, né? E hoje é que está mais ressaltado a terapia da fala, né? Sim, felizmente, cada vez ainda bem, né? Cada vez nós temos mais a terapia da fala nas escolas, porque efetivamente também temos uma maior sensibilização por parte dos professores, que estão conscientes da importância e da relação que existe entre a oralidade e a leitura e a escrita. E, portanto, cada vez nós ouvimos mais professores a dizer, olha, ele fala mal, está num primeiro ano, ele fala mal, é importante que se faça uma intervenção, é importante que vá à terapia da fala quanto antes para que ele possa depois não escrever mal. E, portanto, também por questões sociais, eu acredito que também por questões sociais, fomos trazendo, ou foi-se trazendo cada vez mais os terapeutas da fala para dentro da escola, que na minha opinião, faz com que haja um trabalho muito mais conciso, um trabalho de equipa, portanto os professores estão em contacto direto connosco, o que ajuda também, porque os resultados são muito mais eficazes se houver todo um conjunto de pessoas que estejam a trabalhar para o mesmo e estejam todos conscientes de que, ok, esta criança agora neste momento tem que alcançar este objetivo, e que são tudo coisas que os professores também podem fazer. Portanto, dentro das escolas faz todo o sentido ter terapeutas da fala. É evidente que depois também temos dentro dos hospitais. Temos terapeutas da fala que trabalham em equipa, tanto dentro de equipas, não é? E a vários níveis, quer na consulta de desenvolvimento, neonatologia, medicina física e reabilitação. Portanto, no fundo, temos terapeutas da fala a atuar em diferentes valências e que, tendencialmente, mandam, não é? Tentam escoar estas pessoas que estão nos hospitais depois para os terapeutas da fala que estão fora, porque para não encher os serviços dos hospitais. A doutora pode falar sobre o método que desenvolveu, o DOLF? O método DOLF foi desenvolvido por mim e pela doutora Joana Romberg, que também é terapeuta da fala. No fundo, DOLF significa desenvolvimento oral, linguístico e fonológico. E o que nós fizemos foi, portanto, é um método fonomímico. O que significa que tentámos criar gestos que se assemelhassem o mais possível à forma como nós articulamos os sons. Pode ser, por isso, utilizado por professores, por terapeutas da fala, não é? Portanto, quando temos uma criança com dificuldades de articulação, este método é muito eficaz também, e foi também essa foi a principal causa pela qual o DOLF surgiu. E depois acima de tudo, temos a possibilidade de dar aos professores esta nova ferramenta que se tem mostrado muito eficaz na aprendizagem, no ensino da leitura e da escrita. Nós temos crianças que não precisam de perceber que uma letra tem um som, mas temos crianças a quem, quando nós explicamos que efetivamente aquele desenho que está ali, que para ela é um desenho e que nós adultos sabemos que é uma letra, mas para a maior parte ou para uma grande parte das crianças, aquele desenho é só mesmo um desenho. E é preciso alguém explicar que aquele desenho tem uma letra.
tem um som, significado. tem um som. Portanto, e que se nós começamos pelo som, é mais fácil nós começarmos pelo som, porque o som nós já temos, é inato, não é? Nós já nascemos com o som. As letras é que vêm depois, portanto, depois é que nós aprendemos as letras. E nós, dá-me a ideia que no ensino da leitura e da escrita, nós fazemos o contrário, nós damos primeiro a letra e depois é que lhe dizemos, olha, isto tem um som, quando devia ser ao contrário. Primeiro deveríamos estimular bem esta consciência do som, não é? Consciência dos sons que existem na língua portuguesa, nem que seja através da forma como os animais, do som dos animais, como o zzz da abelha, Era não é? isso que eu estava a pensar agora, estava a associar, mas então, se ela tem lógica esse método, porque desde os próprios animais imitam seus próprios sons para se comunicar. Claro, agora repare outros. que tudo isto pode ser... Nós podemos fazer esta estimulação no jardim de infância, não é? Num momento em que temos crianças pequeninas e que estão sedentas de aprender e o que podemos fazer é começar-lhe a explicar, olha, vamos fazer o som da abelha, zzz, e mais tarde, então, associar que aquele som que tu aprendeste da abelha, zzz, tem uma letra, não é? E isto vai fazer muito mais sentido na cabeça das crianças. Do que a criança chegar e pegar logo a letra, sim, né? Sem ter estudado o que era o som que ela já trazia Exatamente. Muito interessante, doutora. Esse método realmente, acho que tem muita coisa para se falar, para se aprofundar, sim, né? Sem dúvida. Mas como o nosso Este foi só um bocadinho. O nosso tempo aqui é um bocado reduzido, então agradecemos a sua presença no nosso programa. Eu agradeço o convite, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu e AC Academia Internacional da Consciência, programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, da revista Zen Energy e da equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária da Remax Costa Atlântica. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária. Se pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel, pode contar comigo e com a minha equipa, com a nossa especialidade e disponibilidade. Equipa Sofia Corvelo da Costa, da Remax Costa Atlântica. Temos as melhores soluções para si. Contacte-nos desde já 96 176 49 76. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.